Boa tarde, queridos e amados irmãos. Desde já eu agradeço aos amados irmãos e amigos que vão assistir esse vídeo. Eu peço que os irmãos prestem bem atenção sobre esse livro que eu vou falar e sobre essa história que eu vou comentar aqui nesse exato momento, porque ela é um pouco polêmica. Ela é um pouco muito polêmica, então os irmãos prestem atenção. Antes que os irmãos comentem alguma coisa, é bom os irmãos analisar bem direitinho, né? Porque o que eu vou contar aqui realmente é polêmico, mas eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia também deixa isso aí a desejar nesse texto que eu vou falar aqui. Olha só, vamos ler aqui em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 27. Que nos diz assim, olha só, irmão. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. Está dizendo que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Tá no livro de Gênesis 1, 27. Já no livro Gênesis 2, ele diz assim, 2:23. Então disse o homem: esta agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Bom, esses dois versículos aqui, irmão, ele deixa, na verdade, um espaço para que nós vejamos que temos outras fontes que nos diz que Adão teve outra mulher. Não é afirmando, viu, irmão? Eu não estou afirmando que Adão teve outra mulher. Eu estou falando que o livro conta essa história, tá certo? Então, aí dá espaço, não sou eu que falo isso, irmão. Isso já vem lá do século I, tá? Já vem do século I, não é de agora. Vem pelos críticos, pelos apologistas, pelos teólogos, filósofos. Todo esse povo já conta essa história. Eu sei que muitos irmãos não conhecem, e até mesmo os irmãos falam que é versículo isolado. Não, irmão, o que os irmãos têm que fazer, na verdade, é analisar a sua Bíblia. E outra coisa, quando ele não tem argumento, aí fala em versículo isolado. Não, irmão, pode ler o texto todo, leia tudo do jeito que o senhor quiser. Está entendendo? Às vezes isso é falta de conhecimento também, não é? Então os irmãos precisam analisar essas coisas aí. E não só tem a Bíblia, não só é a Bíblia que tem a fonte, irmão. Os livros também têm fonte. É por isso que é levantada essas críticas, é levantada esses problemas que tem dentro do livro da história com a Bíblia. Tá certo? Então, olha só. O irmão viu o que eu li já. Então, dá esse espaço que Adão teve outra mulher. E o nome dessa mulher é Lilith. Então, Lilith. Mas aonde está escrito essa outra mulher? Ela está escrita aqui no livro de Isaías. Isaías 34:14. Que nos diz assim, ó. E as feras do deserto se encontraram com Herma e o Satânio. Clamaram aos seus companheiros e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. Bem, esse repouso daqui que a Bíblia está falando aqui, que ela encontrou um lugar de repouso, é justamente no Mar Vermelho. A história do livro dela conta que quando ela estava no Jardim do Éden com Adão, o que era que acontecia? Adão queria mandar nela. Tudo que Adão queria era mandar nela, é o que o livro fala. E o que é que acontece? Ela não aceitava as ordens de Adão, porque todos dois vieram igual, vieram do pó da terra. Por isso, ela não aceitava que Adão mandasse nela. E o que aconteceu? Adão queria que ela ficasse por baixo dele, na verdade, ela não aceitou e ela fugiu do Jardim do Éden. E justamente ela foi parar lá no Mar Vermelho. E dali, então, a história dela conta que ali ela se encontrou com os anjos caídos
E dali ela teve, fez uma criação com esses anjos caídos. Adão, se sentindo só, pediu a Deus que mandasse os anjos à procura dela e trazer para o jardim. Só que os anjos encontraram ela lá, nesse lago, e quando chega lá, ela não quis voltar. Mesmo sendo ameaçada pelos anjos de morte, e os anjos iam matar ela afogada, isso é o que o livro conta, e ela não aceitou e não voltou para ele. E daí então, como você sabe, dentro dessa história, até ele ser expulso, Adão e Eva, ser expulso do jardim do Éden, a gente não viu nenhum anjo caído do céu, nenhum diabo caído do céu. Tá certo? Então, é por isso que aí entra a história de Lilith. Porque ela se transformou, como eles dizem, se transformou na serpente e foi quem tentou a Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então foi por aí aonde começou tudo. É o que o livro está contando, o livro de Lilith. Isso é uma fonte, irmão. Essa fonte não é de agora, tá? Essa fonte ela é antiga. Ela é antiga, eu acredito que é igual à história do Gênesis, né? Ela veio lá do século I. Se ela veio do século I, então o Gênesis também veio lá do século I. Então essa história é daí, para que vocês vejam que sempre tem uma lacunazinha para que entre alguma coisa crítica, né? Que faça uma crítica dentro dos textos bíblicos. E daí então, o que é que acontece? Ela se transformou na serpente, é o que o livro fala, né? Que alguns historiadores falam, e foi quem tentou a Eva. E daí então, existe também um lado, né, que acontece agora no século XX, aconteceu no século XX, né? Que as mulheres, né, fizeram um protesto para que elas tivessem o mesmo direito dos homens. Até hoje, Lilith, o nome Lilith, ela cresceu em cima disso aí, porque as mulheres antigamente, ou em outros lugares, ainda é assim, as mulheres não têm direito a nada, mas a gente sabe que agora as mulheres estão tendo direito a tudo que o homem tem direito, a mulher tem o direito, e Lilith não foi diferente lá no começo, ela não aceitou aquilo que Adão queria, e hoje as mulheres de hoje, né, se pegaram nessa história. E hoje as mulheres têm o mesmo direito. As mulheres, se você olhar, as mulheres ocupam o mesmo cargo do homem. As mulheres ocupam as mesmas posições que o homem também assume. E isso veio, irmão, através do século XX, né? Até agora, no século XXI, nós estamos vendo isso. Então, isso é para você ver a força que o nome de Lilith pegou, né? Se apossou as mulheres disso aí, e hoje as mulheres têm realmente o direito que o homem tem. Então, irmão, isso aí é para você ver que muitas pessoas eles não conhecem a história, eles não conhecem as fontes, e quando a gente fala alguma coisa, eles só acham que nós somos contra a palavra de Deus. Não, irmão, não é contra a palavra de Deus, porque nós não somos o dono da verdade. A verdade está em Deus, e mais ninguém. Mas é isso que a gente fala através das fontes. E hoje as mulheres realmente têm o mesmo direito que o homem. Eu não quero dizer que realmente Adão teve outra mulher. Isso aí não é eu que falo só. É só você pesquisar. Você vai ver muitas pessoas falando sobre isso aí, sobre esse texto. Muitas pessoas fazem um vídeo bem mais longo que o meu, vídeo de 1 hora e meia, e eles vão contar detalhe por detalhe sobre essa história de Lilith, que ela é comparada como a primeira mulher de Adão. Entendeu, irmão? Então eu peço aos amados irmãos que os irmãos pesquisem direitinho, observem direitinho, para que os irmãos possam ter um conhecimento da história, irmão. Eu não estou falando da fé, estou falando da história, tá? Que vem desde o século I até agora, aonde nós estamos, né? No século XXI. Então os irmãos têm todo o direito de pensar da sua forma. Eu agradeço aos irmãos que vão assistir o vídeo, né, e que podem comentar alguma coisa. E desde já, eu peço aos irmãos que vamos analisar mais a Bíblia para que nós possamos cada dia mais entender a palavra do Eterno. E que Deus nos abençoe.